Doutor Me Consulta está de volta e hoje a gente recebe o nosso pediatra, doutor Álvaro Neto. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, é um prazer estar aqui novamente. Dessa vez vamos falar um pouquinho de seletividade alimentar. Pois é, exatamente, é um tema que as mães ficam de cabelo em pé, Fica. os pais em geral, porque já começam a se preocupar, meu filho não está comendo, Exatamente. ou então quando está na época já da questão da criança iniciar a alimentação, a fase de alimentação, Isso mesmo. já não quer nem o alimento, nem o leite. É complicado, né, doutor, essa fase? É bem complicado. Então, eu já começo lhe perguntando o que é essa seletividade alimentar de fato e como é que ela se manifesta nas crianças. Bom, a seletividade alimentar, ela se caracteriza por recusa a alguns alimentos ou a grupos inteiros de alimentos, ou então ela pode se manifestar quando a criança só tem uma predileção. Olha, a criança só come macarrão, ela só come fruta, e ela recusa, por exemplo, carnes, grupos inteiros de alimentos. Então, ela pode se manifestar dessas variáveis, ou a recusa a grupos inteiros ou aquela predileção muito específica. Essa recusa é da criança mesmo ou os pais têm como incentivar essa introdução mais aflorada da questão dos alimentos, dos grupos de alimentos, Isso doutor? é muito comum nas crianças. Entre 20% a 30% das crianças, elas vão ter uma seletividade alimentar. E é importante que os pais incentivem isso, porque se a criança começa a não querer ou recusar, o pai não persistir, aí ela vai e se torna muito seletiva. Então, o ambiente ele influencia muito nisso. E a partir de qual é a faixa etária que isso começa a acontecer? Bom, geralmente ela surge ali em torno de 1 a 3 meses, que é o que a gente chama de idade pré-escolar. Mas ela pode chegar até 5 a 6 anos de idade, tem essa variação aí. Doutor, quais são os sinais que indicam que uma criança está sendo seletiva com a alimentação? Bom, a criança ela se torna seletiva, você tem que acender aquele sinal de alerta quando ela recusa alimentos de grupos inteiros. Olha, ela não come carne de jeito nenhum, não come frango de jeito nenhum, ou então ela tem uma predileção por texturas específicas, né? Só quero macio, só quer coisas mais crocantes. Então, o pai tem que ficar atento a esses sinais e sintomas. E aí a gente já entra na questão das causas e dos fatores que estão associados a essa seletividade alimentar. Quais são as principais causas? Existe uma causa específica, doutor? Não existe uma causa específica, mas a seletividade, a primeira coisa que a mãe tem que entender, isso não é culpa de ninguém, é uma mistura de fatores. O que pode estar incluído nisso, né? Algumas experiências ruins, por exemplo, a criança foi comer alguma coisa e engasgou, ela já fica meio assim. Outra coisa é que a criança ela aprende muito rápido. E às vezes ela não gosta de alguma coisa, ela vai e recusa para ela ter o ganho de alguma outra coisa. Então a criança, desde pequenininha, ela já quer dobrar os pais. E os próprios pais oferecem isso. Olha, se comer toda a salada, vai ganhar isso. Exatamente. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala? Ela fala assim, olha, quando você precisar ter essa recompensa, não troque por coisas doces com muito açúcar, não troque por outro alimento, porque aí a criança vai ter sempre a predileção por aquele alimento, né, que é mais doce, que a gente fala assim, que é mais prazeroso, né, porque o açúcar para a criança, nossa, ela adora. Então, troque por brincadeiras. Olha, se você comer, a gente vai passear, porque aí não vai trocar uma comida por outra, senão ela sempre vai querer trocar. Olha, por experiência própria, minha sobrinha, ela tem 5 anos, ela come de tudo, mas assim, se der um doce pra ela, ela fica elétrica e ela não dorme, doutor. Sim, o açúcar parece que ativa ali alguma coisa no organismo dela que ela fica... Fornece mais energia, né? Ela fica com uma energia que sem fim, ela não dorme de jeito nenhum. Não desliga a criança. Não desliga. E como é que gasta essa energia toda? Não sei, só não tem que comer doce então. Ou pelo menos não dê doce próxima hora de dormir ali, né? Porque... Olha, se for dar um doce, tente ele dar depois dos 2 anos de idade, né? Evite o máximo possível, evite sempre refrigerantes. E então, forneça mais cedo, porque aí a criança vai ter ali o dia para estar brincando, para estar fazendo uma atividade física e estar gastando aquela energia toda, né? E ela fica elétrica e também faladeira, viu? Ela desembesta de falar.
Ela não Ah, para um só segundo. Olha, quero aproveitar e mandar um alô para Raíssa, minha sobrinha, tá? olá. Nesse programa. Doutor, fatores genéticos ou comportamentais, eles podem influenciar nesse quadro de seletividade Sim, alimentar pode também? sim, com certeza, né? Se os pais são seletivos, a chance da criança ser seletiva é maior. Os estudos falam que até 70% aí das crianças que os pais são seletivos, as crianças podem vir a ser seletivas. Então, o pai sabe que ele é seletivo e ele não quer que a criança seja seletiva, aí que ele tem que trabalhar mais isso com a criança. Dar alimentos variados, tá persistindo, oferecer várias e várias vezes o mesmo alimento, até a criança estar entendendo aquele sabor novo ali. E lembrando para os pais, né, doutor, que essa idade da seletividade alimentar é uma idade decisiva, porque aquilo ali Sim, vai colocar a criança a ser uma criança saudável ou uma criança obesa no futuro, pode acontecer. não é? Ou pode acontecer também uma desnutrição. E até um fator de alerta. A criança que está ganhando peso demais, por estar ganhando ali carboidrato demais ou açúcar demais. Ou aquela criança que não está ganhando peso, que está ficando emagrecida, que não está acompanhando a curva de crescimento ideal para a idade dela, tem que acender um sinal de alerta. Perfeito. Olha só, existe relação entre seletividade alimentar e transtorno como, por exemplo, autismo e ansiedade? Que a gente fala Sim, muito tem sobre sim. isso também, né, doutor? Tem. As crianças que têm o TEA, né, o autismo, elas são sim mais seletivas. Elas têm um sensorial muito aguçado. Então, elas têm que ser mais trabalhadas. E é importante sempre estar trabalhando com outros profissionais também, como os psicólogos, o nutricionista, médicos nutrólogos, às vezes, em alguns casos, até o endocrinologista, gastropediatras, o pediatra geral também. Então, todo mundo tem que estar se unindo, porque realmente elas são crianças que têm essa sensibilidade sensorial maior, mais aguçada, né? Isso faz com que elas se tornem mais seletivas de uma maneira mais fácil. E a criança ali que é ansiosa, às vezes ela pode descontar essa ansiedade na dieta. Então ela fica ansiosa, e ela acaba se isolando e aí isso vai gerando outros fatores e aí acaba comendo mais. Doutor, a gente sabe que o ambiente familiar e a rotina desse ambiente, ela tem um impacto direto, né, na seletividade Tem alimentar. sim. O que é muito importante, evitar tela na hora de comer, ter um ambiente familiar, uma rotina, né, da criança sempre estar comendo, a criança vê os pais comendo, o pai está incentivando ali, fazer brincadeiras com o alimento, por exemplo, vai pegar um vegetal ali e fazer carrinhos ou fazer desenhos. Sei que é difícil, mas hoje tem o YouTube ali que ajuda, né? É. Isso tudo facilita. Olha, a gente também fala aqui sobre a questão dos riscos nutricionais, porque eles também são e estão associados a essa alimentação mais restritiva, né, Sim, doutor? sim. Geralmente a criança, quando ela é seletiva, ela às vezes fica uma criança mais magrinha porque ela tende a não comer tanto. Em alguns outros casos, ela pode ficar um pouco mais gordinha, obesa, porque já come mais doce, açúcares. Eu tenho uma sobrinha em casa que ela se tornou seletiva e gerou uma obesidade nela. Hoje a gente está, depois de muito tempo, trabalhando isso, e olha que a minha irmã também é médica. Então, né, dentro de casa a gente tem um caso desse. A menina só comia doce, só comia doce. E aí hoje, depois que entrou para a escola, que ela tem 6 aninhos, aí ela vê os coleguinhas comendo e despertou a curiosidade dela. E aí hoje ela já entende alguns outros grupos, mas a gente faz acompanhamento nutricional com ela. E o que pode acarretar essa seletividade? Bom, se a criança, por exemplo, não come vegetais, não come carnes, ela pode ter uma anemia. E ela pode ficar com deficiência de cálcio, de zinco, de selênio, de outros minerais, né, ali, gerando doenças. Total. Olha, a gente falando sobre os impactos no desenvolvimento, e isso acontece diretamente, até porque a seletividade alimentar, ela pode afetar o crescimento e o desenvolvimento da criança, Com né, doutor? certeza. A criança que não come peixe, ela vai ter uma deficiência de ômega. Isso afeta diretamente o cérebro da criança, o aprendizado. Isso, o excesso de açúcar ali, a criança pode ficar mais obesa, igual aconteceu com a minha sobrinha, né? A constipação pode ser a criança não faz cocô.
né? Fica ali constipada porque não come fibras, acaba que não bebe tanta água, não tem frutas, legumes suficiente para fazer essa fibra alimentar ali, para as fezes ficar mais amolecidas. Também pode gerar tudo isso. E afeta o crescimento, porque vai faltar nutriente, a criança não vai chegar no ideal dela. Agora, vamos falar um pouco, doutor, sobre as estratégias e as intervenções. Claro, vamos O que a gente pode citar de estratégia para que os pais possam adotar e lidar com a seletividade alimentar? Bom, por a exemplo? primeira coisa é paciência. Não tem outro jeito. Não adianta bater, não adianta fazer coisas agressivas. Muito pelo contrário. Eu lembro de um fato na minha vida. O meu pai pegou um currião, um cinto, colocou em cima da mesa e me obrigou a comer beterraba. Eu comia beterraba com medo de apanhar. Mas hoje em dia... Não, eu já vomitei ali mesmo. Então ele forçou tanto que eu comi e já vomitei. Nunca mais comi beterraba na vida. Até hoje eu não como. Então isso gera um trauma. Gera a gente... Eu sou velho, eu sou médico, eu entendo que tem que comer. Não gosto, não como, substituo por outros alimentos. Então tem que ter paciência, tem que conversar, né? Tem que estimular, tem que fazer brincadeiras lúdicas ali com a comida. E lembrando, o hábito, a família estar junto, isso é muito importante ali na seletividade. A criança vai ver os pais comendo. Então, os pais são os espelhos, né? Se o pai come ali e incentiva a criança vai aprender. E assim, o que é importante? Todo mundo vai ter essa seletividade. O que é preocupante é quando ela fica muito prolongada ou quando ela começa a dar algum sintoma. A criança não ganha peso, ou ganha peso em excesso, ou fica emagrecida, ou está ficando fraquinha, né, por uma anemia ali gerada. Então, o pai tem que estar atento. Notou alguma coisa de diferente? Vamos procurar a ajuda do especialista. É isso que eu ia lhe perguntar. Essa é a hora de você buscar uma ajuda profissional, de um nutricionista. Isso, com certeza. Até de um psicólogo. Eu acho que é um trabalho multidisciplinar, né, doutor? Com certeza. A equipe multidisciplinar é muito importante nesse caso. O psicólogo ele vai trabalhar com o emocional da criança. O nutricionista ele vai passar uma dieta, vai explicar para a mãe como fornecer o alimento ali para a criança, o horário. O pediatra ele vai acompanhar a criança ali nas curvas de crescimento da Sociedade Brasileira de Pediatria, juntamente com a OMS. Então, todo mundo trabalhando em equipe, a criança vai ter um retorno melhor, vai ajudar. Então, sempre que a mãe notar que a seletividade está ficando muito estendida, está assim, fora do que é considerado normal ou comum, ou a criança está apresentando algum sintoma como fraqueza excessiva, desânimo, né? É importante procurar ajuda. Para a gente finalizar, doutor, qual é a mensagem que você deixa para os pais e cuidadores que estão enfrentando desafios com a seletividade alimentar dos filhos? Bom, o mais importante nessa etapa é que as mães tenham paciência e sempre procure ajuda. Ela não tem que passar por isso sozinha. Existem diversos profissionais capacitados. Procure um nutricionista, procure um nutrólogo ou pediatra e vamos acompanhar a criança da melhor maneira possível. Olha, lembrando que o Dr. Álvaro Neto, ele atende na Clínica Itor, é isso mesmo. E também, a Clínica Itor, gente, ela fica localizada aqui na Nossa Senhora da Consolata, número 930, no centro, tá bom? E ele também atende lá no Lote Íris, no Hospital Lote Íris. E aí eu já aproveito e já vou deixar aqui o contato para agendamento, é o 991592888. Anotem, tá? 991592888. Dr. Álvaro Neto também é super presente lá no Instagram, tem vários vídeos já falando sobre algumas causas e doenças que podem acontecer com seu filho. É importante você ficar sempre de olho, tá bom? Acesse o Instagram também, é o Dr. Álvaro Neto. Doutor Álvaro Neto, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, um prazer estar aqui novamente. Doutor sempre está aqui toda semana trazendo um super tema pra gente, e você aí que está ouvindo o Doutor Me Consulta, fica ligadinho, a gente também está no YouTube. Se você perdeu algum episódio do Dr. Álvaro Neto, entre no nosso site também do Doutor Me Consulta, lá tem a playlist com todos os programas gravados até aqui, e aí você vai poder se manter muito bem informado e de repente tirar aquela dúvida que está te afligindo. A gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta. Tá certo.